Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula, essa é a disciplina de Algoritmos e Programação 1 e agora nós vamos ver o segundo vídeo relacionado às estruturas de dados homogêneas. Vamos lá? Então a gente tem seguido aí uma historinha, né? Vocês já viram o problema de calcular a situação do aluno, se ele estava reprovado, prova final ou aprovado, isso lá nos anos 2000. E aí o que acontece? Também no último vídeo, nós vimos que, lembramos, né, que se nós tivéssemos apenas um aluno e quiséssemos saber a situação do quinto aluno, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que recorrer à estrutura dos dados homogêneos. Porém, agora as coisas mudam um pouquinho de figura e a gente quer ter como saída a lista de matrícula de cada um dos alunos, a média final desses alunos, e a média da turma. Só que agora nós temos que fazer isso para diferentes disciplinas. E aí, como que nós podemos fazer isso de uma forma automática, que seja eficaz e eficiente? Dando uma vasculhada no nosso Sherlock Holmes, a gente acaba descobrindo que os vetores unidimensionais eles serão insuficientes para solucionar o nosso problema. O que é que vai acontecer? Vamos ter que de novo recorrer ao famoso cinto de utilidades do Batman, buscando um outro recurso computacional que nós ainda não conhecemos. Então nós vamos ver as matrizes, os conceitos referentes a ela, a estrutura do pseudocódigo e o teste de mesa utilizando a estrutura do tipo matriz. Vamos lá? Bom, pessoal, no último vídeo em específico, eu citei muito o exemplo tanto do prédio quanto da tabela do Excel. Só que lá eu sempre falava para vocês que nós tínhamos apenas uma coluna. Olha, gente, a gente tem uma coluna e várias linhas, uma coluna e várias linhas. Só que o problema é que uma vez que eu não tenho apenas a disciplina, por exemplo, de algoritmos e programação, mas eu tenho várias disciplinas, eu preciso pensar numa estrutura tal qual uma planilha mesmo do Microsoft Excel aí, no qual cada coluna vai ser uma disciplina. Por exemplo, eu tenho aqui cálculo 1, algoritmos de programação, lógica e por aí vai, certo? Então, nós estamos tratando problemas cuja solução se dá desta forma. E novamente, tal como nós tínhamos nos vetores, nós estamos trabalhando com a coleção de dados primitivos, ou seja, todo mundo que for entrar na matriz, a gente sabe que são dados do mesmo tipo. Outra coisa, nós também precisamos utilizar, tal qual nós tínhamos no caso anterior, índices para acessar as variáveis. Aí vocês falam, mas isso está muito fácil, porque eu já sei que para acessar aqui nessa primeira linha eu vou 1. Para acessar o Z eu venho aqui, busco o que está lá na quinta linha. Só que agora nós temos uma estrutura em que nós temos várias colunas. Então apenas a linha, se eu viesse aqui, por exemplo, e falasse, eu quero o elemento da primeira linha. Nossa, mas aqui pode ser o A, ou o W, ou o N, e assim por diante. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, além de usar as linhas, nós também precisamos indicar qual é a coluna que nós estamos varrendo aqui. Isso também, eu não sei se vocês brincam, mas com aquele batalha naval, o pessoal usava isso bastante ali nessas representações. E vamos ver qual que é a definição bonitinha, né, das matrizes. Vocês puderam ver aí na literatura, em canais do YouTube, apostilas, vários lugares, falando que matrizes são estruturas de dados homogêneas bidimensionais. Também poderão encontrar, já na versão da língua inglesa, a palavrinha array, certo? Ou uma estrutura matriz 2D. Então, pela definição, nós temos que a matriz é uma coleção de variáveis do mesmo tipo, acessíveis com um único nome e armazenados contiguamente na memória. Bonita essa parte, significa que ela vai sendo armazenada de uma forma
um depois do outro. E a individualização de cada variável de um vetor é feita através do uso dos índices. Lembrando, eu já havia falado isso no outro vídeo, que os vetores também são uma forma de matriz, mas uma matriz unidimensional. Então, pessoal, o que muda de fato em termos de sintaxe quando a gente está representando aqui as matrizes? Basicamente, nós vamos ter que indicar, né, o nome da variável da mesma forma que a gente já fazia anteriormente. E aí nós vamos indicar um vetor. A diferença que vai aparecer aqui agora é aqui, ó, gente. Observem que aqui eu tenho uma vírgula que está separando, no caso, o que aparece antes são as linhas e o que aparece depois são as colunas. Então, aqui, ó, eu tenho um vetor de 5 linhas. Por que eu sei? Vai de 1 a 5. E de 2 colunas representados depois da vírgula. Se eu fosse imaginar a construção dessa matriz, seria algo muito semelhante a isso daqui, certo? Lembrando que dentro de cada uma dessas células aqui, eu vou ter apenas valores do tipo inteiro. Por quê, professora? Porque eu declarei uma matriz de valores do tipo inteiro. Qual seria a sintaxe para nós fazermos, né, uma atribuição de valores para essa matriz? Muito simples também, tá, pessoal? Nós indicamos o valor, o nome da nossa variável, lembrando que V. Por que V? Porque V foi o nome que nós demos para a nossa variável, matriz, certo? E diferente do vetor, a gente tem que indicar aqui, ó, as duas posições. Então, a gente coloca aqui da linha 1, vírgula, da coluna 1. Então, aqui, nesse caso, a representação de 1 vai receber o valor 45. Eu venho e coloco ele aqui. Aí, isso daqui costuma dar uma certa confusão e eu até já fiz essa representação bem da forma que vai ficar. Então, se a gente olhar assim, grosso modo, vai ter uma tabelinha contendo essa coluna, depois essa coluna aqui. E como é que vocês têm que fazer a leitura? Eu já até recomendo para que vocês comecem desde o princípio fazendo dessa forma. Eu venho aqui na primeira linha e resolvo tudo. Então, ó, a primeira linha eu coloquei 45 na posição primeira linha, primeira coluna. E na primeira linha, primeira coluna, eu estou colocando o valor de 7. Então, eu faço essa escrita assim, linha a linha, certo? Aqui, tal qual a gente tinha anteriormente, a gente pode também, na hora que nós estivermos definindo os valores, alocando valores para o nosso vetor, eu posso simplesmente chegar aqui, o meu V52 vai receber o valor que está lá na posição do V21. Eu vou lá na segunda linha, primeira coluna, copio e jogo ali na quinta linha, primeira coluna, o valor daquela célula. Uma outra coisa que também é possível fazer, tá, gente? A gente é possível fazer, na hora que eu estou colocando valores ali dentro, eu posso simplesmente fazer uma soma, uma subtração, ou seja, uma operação matemática qualquer, faço essa operação e o resultado dessa operação é jogado ali dentro da minha posição. Então, se eu pegar aqui o vetor na posição 3, 2, que seria esta daqui, ele vai pegar o resultado que está na linha 1, coluna 2, que é aqui, mais o que está na linha 2, coluna 2, que é o que está aqui. Então, ele vai somar esses dois valores e vai jogar aqui nessa linha 3, 2, certo? Bem simplesinho, não tem nada de difícil aqui não. De novo, meus quadrinhos aí do Vida de Programador. E aí chega o nosso programador mestre, né, falando: Alonso, você trocou a ordem dos índices da matriz. Aí o Alonso responde: mas na lógica dá a mesma coisa. Aí o programador mais experiente diz: não dá não. Se você alterar a ordem, o sistema vai procurar conteúdo numa posição que não existe. Aí ele pensando, né, e responde: mas para que tanta burocracia? Ou seja, não participou das aulas, né? Não tá sabendo da questão do dimensionamento e dessa relação importantíssima, viu, pessoal?
Aqui está no Achard trazendo uma forma mais lúdica, mas isso é uma coisa muito séria e eu vejo isso acontecer bastante durante as aulas. Então fiquem ligados. Linha, coluna, são duas coisas completamente diferentes. E às vezes os alunos trocam ali na hora que estão fazendo a leitura ou a indexação e aí dá muito problema, certo? E aí, de novo, como que nós fazemos para fazer a varredura automática? Quando nós estávamos apenas com as linhas, beleza, a gente laça para lá e vamos ser felizes. Agora que eu tenho que varrer a linha e a coluna, a ideia, pessoal, é muito simples. Lembra que eu mostrei para vocês, para sempre começarem da linha e vão varrendo todos os elementos até chegar no final, todos os elementos até chegar no final? Aqui é da mesma forma. Só que como que a gente faz isso computacionalmente? Usando as estruturas dos laços de repetição para, aninhados, ou seja, um dentro do outro. Isso implica que enquanto ele não terminar, lembrando que ele começa aqui mais externo, o para mais externo está relacionado à linha, eu tenho um mais interno que está relacionado às colunas. Na prática, o que isso significa? Que enquanto estou na primeira linha, enquanto ele não varrer todos os elementos da coluna, ele não passa para a segunda linha, certo? Então, é isso que eu quero que vocês deixem bem gravados na mente de vocês. São dois fors, um dentro do outro. O mais externo está varrendo a linha e o mais interno varrendo as colunas. E aí, dentro de cada desse for mais aninhado, certo? Eu vou ter ali a manipulação da minha variável com o índice da linha e o índice da coluna. Então, aqui eu só trago um fluxograma dessa estrutura, porque de fato a gente só faz aqui a inicialização das variáveis, a gente entra no laço, certo? Uma vez que está certo, a gente inicializa já pensando num outro índice, porque nesse primeiro aqui eu estou tratando da linha e neste segundo aqui eu estou tratando da coluna. Então, só recapitulando, eu vou entrar no meu laço. Enquanto a gente não terminar todas as linhas, certo? Mas ainda na primeira linha, por exemplo, eu vou e entro no laço aqui da coluna. Então, eu faço zero a minha coluna, ou seja, eu vou para a primeira coluna, varro todas as colunas. Chegou no final, sim, vem no teste aqui, vai incrementando até varrer todos. Chegou no final das minhas colunas? Sim. Então, ele sai desse for mais interno e volta para esse for mais externo. Chegando nesse for mais externo, ele incrementa de novo a linha, aí ele volta com tudo de novo, ele zera para varrer, para pegar de novo a primeira coluna da segunda linha. Vai todo esse processo, terminou, ele entrega o bastão, entre aspas, para o for mais externo salta mais uma linha e assim vai realizando o processo sucessivamente, que é a ideia mesmo de uma estrutura do tipo laço aninhado. Então, vejamos aqui um algoritmo que ele vai exibir a soma dos índices de linhas e colunas. Então, por exemplo, estou lá na posição 1, 1. Então, vai somar 1 mais 1, 2. Posição 1, 2. 1 mais 2, 3, certo? Então, como é que vai ser isso daqui? Nós vamos ter, como eu disse para vocês, na matriz, eles estarão aninhados. Então, eu tenho um para mais externo e um para mais interno. Então, eu declarei aqui um vetor bidimensional. Professora, como que você sabe que é um vetor bidimensional? Porque eu tenho aqui essa vírgula, certo? E eu tenho aqui as duas dimensões. Lembrando que o primeiro vetor, ele vai de 1 até 3. E o segundo, no caso, o primeiro para e o segundo para, desculpa. O segundo para, ele vai de 1 até 2, certo? Se eu invertesse essa ordem, quisesse buscar, por exemplo, a terceira coluna, isso não ia dar certo, ia dar um erro, porque ele não ia alcançar, não existe aquela posição na nossa matriz, certo? Então, vamos lá. Para ir de 1 até 3, para ir de J de 1 até 2, lembrando que devem ser índices diferentes, porque se eu deixar o mesmo índice aqui e
e ele vai fazer bagunça, certo? Então, deixa um para a linha e o outro para a coluna. E aqui neste primeiro laço, nós estamos apenas montando a nossa matriz, e nesse segundo laço aqui é a famosa exibição da nossa matriz, certo? Então, vejamos como que ficaria aqui uma representação também, eu sou muito visual. Como é que vocês devem entender essa escrita ali desses elementos dos vetores? É pra gente imaginar mesmo o plano lá, né, da física, vocês devem estar brincando aí bastante com coordenadas. Então, aqui a gente tem das linhas, uma coordenada, um eixo aqui das linhas, e aqui também nós temos o eixo das colunas. E aí, ele sempre vai começando deste primeiro ponto aqui, mais à esquerda, né? E o canto superior esquerdo, e vai fazendo essa varredura linha a linha até chegar neste último elemento. Então, ele vem aqui, depois ele vem aqui, até chegar aqui, certo? E aqui, pessoal, na verdade eu trago um exemplo de um videozinho. Observem, as personagens, eles vão sequencialmente, giram e depois vão para outra linha, giram e vão para outra linha e giram. Essa é a mesma ideia que vocês têm que ter na estrutura aí de matrizes, esses laços aninhados. Então, dado o problema de nós guardarmos a soma da linha e coluna numa matriz, tenho aqui o pseudocódigo, todas as linhas. Já na linha 5, significa que eu já declarei as variáveis I e J, lembrando que I e J são as variáveis, respectivamente, que irão ler a linha e a coluna. E aqui também eu já aloquei os possíveis valores para as minhas posições da minha matriz. Lembrando que ela é uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Então, primeiro, na linha 6, então na linha 6, nós vamos ter o movimento aqui, I vai receber 1. E agora nós vamos entrar dentro de um outro para, que é o I, o J, né? Nós vamos ficar aqui na coisa mais aninhada, então o J está valendo 1. Aí neste ponto, o que vai acontecer? A minha variável 1, ou seja, essa danadinha aqui, ela vai receber o valor da soma do que está na nossa linha com o que está na nossa coluna. Ele vem aqui no próximo instrução, fim para, ele volta aqui, agora nós vamos varrer até 2. Então, eu tenho a instrução, o meu J vai ser incrementado e nós vamos sim seguir dentro dele, aí eu já tenho a posição V1, 2, que é esse elemento aqui. De onde que está vindo esse 3? Linha 1, no caso 1, mais 2, coluna 2. Vem para fim para. E aqui nós vamos ter que o meu I está valendo 3, afinal de contas ele precisa ser incrementado e depois a gente compara que vai até um determinado valor. O que acontece aqui? O 3 é maior do que o 2, portanto, ele sai desse para e vai para o para mais externo, que foi de onde ele originou. Então, a gente vem aqui para esse para relacionado às linhas. Então, vamos lá? Agora sim, eu vou para o para mais externo e vou incrementar o valor da minha variável I. Agora, de 1 passa a ser 2. Olha que interessante. Eu estava na variável até já com o valor de J igual a 3. Mas uma vez que eu saí desse laço interno, fui para o externo e voltei para o interno, a gente tem a condição de inicialização da minha variável. Aqui, ó. Por quê? Por conta dessa instruçãozinha aqui, ó. J de 1. Então, meu J volta a ser 1. E isso é muito interessante, porque ele começa a varrer, de fato, agora os elementos das minhas colunas. Então, vejam só. O que vai acontecer aqui na linha 8? Ele vai pegar o valor que está na linha, que é 2, mais o 1, e lá na minha V21 vai atribuir o valor 3. E assim ele vai fazer
sucessivamente, certo? Eu estou deixando sempre aqui, se vocês observarem essas linhas, elas se mantêm com relação ao slide anterior, vocês podem voltar lá, mas é só dando uma sequência aí, certo? Então, na linha 7, o que vai acontecer? O meu J vai incrementar, e aí nós vamos começar a acessar a minha variável V2, que vai pegar os valores de I igual a 2 mais J igual a 2 e vai retornar aqui nessa posição V22. Ele vai continuar essa brincadeira, certo? De novo ele saiu porque o meu J valeu 3, então ele volta aqui de novo. Agora nós estamos varrendo, a minha variável I vale 3, é válido porque ele vai até 3, então 3 ainda está incluso, volta para o meu laço mais interno novamente, e aqui de novo meu J volta lá para o começo, J igual a 1, e aí lá na posição 3, 1, ele vai pegar o valor de I, que é igual a 3, mais o valor de J, que é igual a 1, e vai armazenar aqui nessa posição 3, 1. Faz isso novamente, e aí lá na posição 3, 2, lá na posição 3, 2, a gente vai atribuir o valor 5. Fim para, ele já não tem mais para, ele era só até 2, o meu J, então ele vai sair desse laço, fim para, lembrando que ele sempre só sai aqui de cima, certo? Então, sempre tem que estar aqui em cima, no caso aqui, para a gente poder identificar. Agora o meu I vai ser incrementado e vai comparar. 4 é menor do que 3, que ele vai só até 3, lembram? Menor ou igual, né? Aí ele vem sai desse laço de apenas apresentar os dados e vai para o laço para mostrar os dados. Então, de novo, ele começa varrendo ali da primeira posição, depois da primeira posição da coluna e faz a apresentação. No caso 2, são sempre valores que já estão armazenados. Olha só que interessante, ele vai sempre buscando esses valores que já estão lá na memória. Então, agora vamos ver, posição 1, 2, ele vai buscar 1, 2 e vai escrevendo. Ele vai sair desse laço interno. Aqui uma coisa interessante, pessoal, eu escrevi esse escreva L só com esse espaço vazio, propositalmente para que ele salte a linha de forma que fique de fato escrito como uma matriz. Então, elementos da primeira coluna, elementos da segunda coluna, aí da próxima linha, eu só dei esse salto a linha aqui. Só mesmo um efeito estético, tá bom? Aí salta a linha, vai o fim para, aí ele vai de novo no laço e começa novamente, né? O I igual a 2, o J volta a ser 1, então volta lá atrás, e vamos executando e vai apenas fazendo a amostragem aí dos resultados que já estão na memória. Faz isso com o segundo elemento, e aí de novo salta a linha, sai dessa estrutura mais aninhada, volta para a estrutura da linha, incrementa, mostra o valor, e assim ele vai fazendo essa representação até chegar nessa situação aqui que a gente tem o I valendo 4, lembrando que nós vamos só até 3, porque a definição da minha matriz era até 3, e aí ele vem para o fim algoritmo. E é isso. Nesta aula / vídeo, nós vimos o conceito das matrizes, a estrutura do pseudocódigo e fizemos o teste de mesa, mostrando principalmente essa relação desses
laços alinhados e essa relação do linhas e colunas. E por hoje é só, fiquem bem e até a próxima!